Fala galera, pois é, estamos começando mais um giro esportivo aqui. Semaninha, viu? A semana mal começou, a gente está na quarta-feira e muita coisa acontecendo no futebol, inclusive nada. E ao meu lado está aqui ele, Vinícius Daniel, para falar muito sobre esporte, sobre futebol brasileiro, né? Exatamente, Barreto. Vamos nessa porque muitos assuntos. Vamos falar sobre polêmicas aí no futebol, vamos falar sobre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também Sim. clube recebendo punição da FIFA. Pois é, clube recebendo punição da FIFA, mas a gente vai começar com ele, o menino Ney, o adulto Ney, arrumando confusão na Copa do Brasil. O Santos enfrentou o Remo. Esse aqui é fã de Neymar, então ele vai explicar o que foi que aconteceu com o Neymar e daqui a pouco a gente passa o trecho do vídeo aí também. A partida Remo e Santos, lá no Sim. Mangueirão. Jogo de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil, valendo classificação no jogo de ida 0-0. Placar de volta termina 1-0 com assistência do Neymar para o Rony fazer. O Rony, inclusive, mudou o nome da camisa, botou R Rústico. Pelo amor de Deus, né? Mas aí, voltando ao assunto Neymar, quando acabou o jogo, o Santos classificado, na descida ali para os vestiários, Sim. ele estava descendo, rolou uma provocação do lado dos dirigentes e membros da equipe do Remo. Ele, ao invés de ficar quieto, foi rebater. Aí começou a provocação, começou de lá de cá, a galera do Remo ameaçando ir para cima do Neymar, o Neymar naquele estilo provocador, falando Sim. eliminado, eliminado, chegou a xingar, trocar xingamentos com o pessoal do Remo, e aí um bate-boca desenfreado na zona mista ali do Mangueirão. A gente está com imagens, inclusive, confere aí agora. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças e fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse. Pois é, gente, a gente viu aí as imagens, olha, se tem que opinar, eu acho o seguinte, o Neymar acabou de estar na Copa do Mundo, existiu aquela expectativa, é um jogador com rodagem mundial, astro do futebol. Eu acho que pega mal ele estar ali discutindo com dirigentes, com torcedores, já discutiu com o torcedor do Santos na Vila Belmiro também. Eu acho que pega mal, que não cabe para um astro, né, do futebol e que mostra uma decadência na carreira, né? Recentemente, Neymar estava no PSG, estava na França, esteve no Barcelona, estava no mundo árabe e agora está discutindo com o dirigente do Remo na Copa do Brasil, não diminuindo o Remo, mas mostra um pouquinho da decadência do futebol do Neymar e caminhando aí para o final da carreira, que ele mesmo falou no próprio evento dele, no leilão que teve essa semana, né? E acho que não, assim como não pega bem, Vini, a questão dele estar discutindo dentro de campo com o jogador, mostrando camisa, falando jogou aonde. Até desrespeito aí. Eu acho que beira o desrespeito também. Mas aí ele tá virando aquele estilo Gagá. Tá ficando velho, tá reclamando de tudo, não pode fazer nada com ele. Eu entendo ele ficar chateado até ali com a provocação, Sim. que nesse caso começou com o lado do Remo. Só que ao mesmo tempo ele é um atleta que é conhecido mundialmente, o sarrafo dele não permite que ele se estresse com qualquer coisinha em campo. Inclusive, essa questão dele ter olhado o nome do jogador do Remo no jogo de ida, que foi o Edson, que inclusive tem passagens pelo Bahia, o Oswaldo até comentou, Oswaldo, jogador do Vitória, não comentou sobre... Não é xará. Ele até comentou sobre essa situação em um post de um psicólogo esportivo que falou sobre esse caso, e o Oswaldo falou que admira o Neymar, tem como uma das referências aí no futebol, admira a qualidade do Neymar, só que no meio do futebol, os jogadores não interpretam isso de uma forma positiva porque acham de uma atitude desnecessária. E entra nesse mérito do desrespeito que a gente falou. E eu falo decadência porque na história da carreira do Neymar não existia provocações, né? Fora a provocação na bola, né, dele querer driblar, partir para cima, não existia provocação de você jogou, nunca existiu isso. E agora, na reta final da carreira dele, ele passou
a fazer. Pois é, o problema do Neymar é do Santos, a gente está aqui na Bahia falando de Bahia e de Vitória, e por falar em Vitória, Vini acabou de tomar um transfer ban da FIFA por causa de uma dívida, a dívida do zagueiro Wagner Leonardo. Vitória tinha que fazer o pagamento para o time de Portugal, que o Wagner Leonardo pertencia, o Vitória comprou os direitos econômicos, e na venda do Wagner Leonardo para o Grêmio, ficou decidido que 80% ficaria para o Vitória, dos direitos econômicos, e 20% seria repassado para o Grêmio. O Grêmio não fez o pagamento ao time de Portugal desses 20%, né? Não pagou a primeira parcela de 129 mil dólares, mas a relação do contrato não era entre o time de Portugal e o Grêmio, era entre o time de Portugal e o Vitória. E por isso, o time português acionou o Vitória e o Vitória está proibido de realizar a contratação aí até quitar o valor dessa dívida. O Vitória toma o transfer ban aí da FIFA, fica impedido de contratar, de inscrever jogadores, de regularizar, só que na verdade o calote feito pelo Grêmio. Pelo Grêmio. Então o Vitória está pagando ali, em tese, pelo que o Clube Gaúcho fez, não ter quitado essa dívida logo, está sofrendo. Mas o presidente Fábio Mota, inclusive, já falou que o Vitória vai buscar regularizar essa pendência com a FIFA, porque a previsão é que o time consiga trazer ainda novas peças até o final da janela de transferência, e para isso, para conseguir regularizar, precisa resolver essa pendência junto com a FIFA, esse transfer ban. A gente lembra que essa pendência aí é uma forma da FIFA controlar o mercado da bola, de trazer regularidade, trazer assertividade, e que os outros times não sejam ludibriados, digamos assim. Só que aí o Grêmio passou-lhe calote no Vitória. O futebol brasileiro, né? A gente vê diversos times aí continuar contratando, devendo, né? Caso de Corinthians, São Paulo já teve situação também, Vasco já teve situação, agora o Grêmio, Cruzeiro já passou por isso antes de ser SAF, né? E é o reflexo do futebol brasileiro. E o transfer ban costuma funcionar quando essa dívida é com time de fora do Brasil, né? Que geralmente eles acionam a justiça, mas com o time brasileiro, entre times brasileiros, esse transfer ban costuma demorar um pouquinho. Pois é, o Vitória, Fábio Mota, como o Vinícius Daniel falou, disse que vai pagar, viu? Vai pagar esse valor e esperar o Grêmio quitar essa dívida agora com o Vitória. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O que é que tem mais de assunto aí? Vitória e Atlético, é? Vamos falar de Vitória e Atlético, porque é jogo decisivo, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, valendo vaga nas quartas. Vitória que perdeu no jogo da ida por 2-0 e agora está em desvantagem, mas joga no Barradão. O que é que precisa ser feito para o Vitória classificar no Barradão? Primeiro, precisa fazer o resultado. Vencer por pelo menos 3 gols de diferença para conseguir a classificação no tempo regulamentar, ou vencer por 2 gols de diferença para aí sim levar a decisão para os pênaltis. Só que aí, Barreto, a situação é a seguinte, vou te perguntar do lado tático, do lado espiritual, digamos assim, o que é que o Vitória vai precisar contar mesmo para essa partida? A primeira coisa que o Vitória conta é com o seu torcedor, né? O Vitória no Barradão já conseguiu coisas inimagináveis, né? Reverter resultados jogando no Barradão. Eu acho que é uma grande pedreira, não podia ter tomado 2-0 na Arena da Baixada. Resultado muito ruim para reverter, né? O Atlético Paranaense não é um time ruim, é um time bom. Está aí na Série A, disputando lá nas cabeças. E eu acredito que o principal fator vai ser o fator casa, jogar no Barradão. Espero que vai ter ali o corredor, né? Rubro-negro, vai ter fogo de artifício no início da partida, a torcida empurrando o time. Falta de apoio não vai ser. Dentro de campo é que o time precisa responder. O time do treinador Jair Ventura já não tem respondido desde o retorno da Copa do Mundo, né? Desde o retorno da pausa da Copa do Mundo, Vitória não consegue encaixar. Peças chegaram, essas peças não conseguem jogar, como o Pochettino, não consegue render. E o torcedor do Vitória esperava muito. Tem torcedor do Vitória que até falava que há muito tempo o Vitória não conseguia, por exemplo, ter um banco mais ou menos à altura do time que está jogando ali em campo, e o Vitória hoje tem essa condição, mas o Jair Ventura não consegue refletir isso em campo. Acredito que ele vai mais uma vez apostar no esquema do 3 zagueiros, porque o 3 zagueiros é tipo a muleta do Jair Ventura, né? Quando o time está mal, que ele tá sentindo insegurança, ele apela ali
para a questão dos 3 zagueiros, eu acredito que ele vai usar contra o Atlético Paranaense dentro de casa. E não necessariamente jogar com 3 zagueiros significa que vai pôr um time defensivamente falando. Até porque ele sempre improvisa um dos zagueiros. Ele nunca entra com 3 zagueiros mesmo, né? De ofício. Ele sempre improvisa. E também outra situação para o Vitória nessa partida é a ausência do Emanuel Martínez. Jogador que vem sendo importante ali no setor de meio de campo. Sim. Tomou um segundo amarelo até besta ali, infantil, no jogo de ida contra o Atlético. Aí foi consequentemente expulso. Vai cumprir suspensão automática, fica de fora. Só que a parte boa disso aí é que a gente olha para o banco de reserva do Vitória, como você falou, e a gente vê outras peças à altura. Porque vai sair o Emanuel Martínez, vai entrar o Zé Vitor, que é uma peça extremamente interessante que poderia até ser titular no jogo de ida. Acabou que, por uma escolha do Zé Ventura, ele foi banco de reserva, só que agora deve assumir esse posto da titularidade, deve trazer uma dinâmica diferente. Acho até que ele pisa mais à frente com mais facilidade até do que o Emanuel Martínez. O que eu posso dizer é que essa pausa para a Copa do Mundo foi muito ruim para o Vitória. Jogadores como o René, né, que vinham tendo uma sequência importante, inclusive de gols, não estão conseguindo render. E agora é tarefa do treinador encontrar esse rumo e conseguir passar pelo Atlético Paranaense para continuar na Copa do Brasil. Fez o mais difícil, que foi tirar o Flamengo. Agora é tentar continuar na competição. E tem uma sequência incômoda aí, porque justamente depois dessa sequência aí da pausa da Copa, o Vitória tem 4 jogos sem balançar as redes. A gente falava muito sobre as atuações do René, e agora vive esse jejum aí, o Vitória buscando, além de vencer, justamente para vencer, quebrar esse jejum incômodo aí de 4 jogos sem balançar as redes. Pois é, e tem no Campeonato Brasileiro uma sequência pedreira, né? Que inclui Botafogo, Bahia, né? Então o Vitória tem uma sequência também aí dura, e até o próprio Flamengo, Flamengo na sequência aí do Campeonato Brasileiro. Pois é, seu Jair Ventura, 4 jogos aí para você mostrar serviço, senão eu acredito que começa a balançar na cordinha. Pressão para cima do bombeiro. Eu acho que tá chegando a hora dele mostrar para que veio mais uma vez atuar como um bombeiro aí no Esporte Clube Vitória. Pois é, seu Vinícius, vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos e acompanhar aí o Esporte Clube Vitória amanhã, né, quinta-feira. Amanhã, vamos puxar o palpite? Vamos puxar o palpite. Comece você que puxou. Ave Maria, 3-1 Vitória. 3-1 Vitória, o jogo vai para os pênaltis. O jogo vai para os pênaltis. Para mim, eu vou pelo lado torcedor, viu? Acho que o Vitória dá 2-0, o jogo vai para as penalidades e Lucas Arcanjo brilha lá nas penalidades e garante a classificação. Vamos torcer. É isso aí, gente. Na sexta-feira a gente volta aqui trazendo o resultado da Copa do Brasil, falando mais um pouquinho sobre o futebol, e você continua acompanhando o nosso canal aí, canal do portal salvadorfm.com.br, várias informações aí de todas as editorias. Continue acompanhando tudo. Um grande abraço. Vamos nessa!